Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Estamos lendo ainda o livro de Êxodo e hoje vamos ler o capítulo 32 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pegue aí o seu caderno, bloquinho de anotações, pegue a sua Bíblia e vamos juntos para mais essa leitura. Então que hoje você possa entender realmente o que esse capítulo aqui tem para passar para você, sabe? Então esteja atento aos pontos e mande para alguém por WhatsApp, deixe um comentário aqui do que você achou, mas fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje nós vamos aprender muitas coisas aqui com esse vídeo. Tá bom? Vou começar com uma oração para que o Espírito Santo toque em você, para que o Espírito Santo toque em mim e possamos aprender algo novo com esse capítulo. Então vamos lá. Senhor, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. Pai, eu te agradeço e peço que haja um toque do Senhor em nosso coração, em nossa mente, Senhor, e hoje possamos realmente nos espelhar nesse capítulo, Pai. Possamos realmente aprender algo novo com ele, Senhor, para que levemos como experiência em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, Pai, toque em nosso coração, toque em nossa mente e que possamos aprender algo novo nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, ó. Já estou com a minha aqui. E vamos juntos para mais essa leitura. Êxodo capítulo 32, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Diz assim: Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nos para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: Ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Versículo 5. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: Rápido, desça do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram ouro e fizeram bezerro. Curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: Ó Israel, estes são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: Vi como este povo é teimoso e rebelde. Versículo 10. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente, e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte?
Por que deixar os egípcios dizerem, o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaças enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Assumistes um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre seu povo. Versículo 15. Em seguida Moisés se virou e desceu do monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obras de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: não, são gritos de vitória, nem lamentos de derrota. Ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Versículo 20. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou. Moeu até virar pó. Jogou na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: o que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá? Então eu lhes disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente as joguei no fogo e saiu esse bezerro. Versículo 25. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pegue sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram, mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberão dele uma bênção. Versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte, me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por esse pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu! Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim.
Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Versículo 35. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. Amém? Então esse foi Êxodo capítulo 32. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse texto, sabe? O versículo que mais te marcou, o que essa história fez você pensar, o que essa história fez você refletir da sua vida cotidiana. Então, deixe aqui nos comentários o que você pôde absorver, ou mande para alguém, mande um áudio para alguém com isso que você pôde absorver desse texto, desse capítulo de Êxodo. E caso você não tenha absorvido, não tenha percebido nada, eu vou deixar alguns pontos aqui para você pensar e deixar o seu feedback sobre eles, tá bom? Deixar um retorno para mim aqui sobre esses pontos que eu vou deixar, se faz sentido ou não, se você consegue enxergá-los em Êxodo 32 ou não. Aí o primeiro ponto que eu marquei aqui é que a incerteza, ela sempre gera ídolos, sabe? A incerteza, ela sempre gera ídolos nos nossos corações. Por quê? Nós vemos aqui no começo do capítulo que Moisés tinha 40 dias que estava no monte ali com Deus, sabe? E durante esses 40 dias foi gerando dentro do povo de Israel incerteza no coração deles. Se Moisés voltaria, o que aconteceria? Sabe, quando essa incerteza foi crescendo, o que eles pediram? Cria outros deuses para nós, porque nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Nós não sabemos para onde ele foi. Então, a incerteza, ela sempre vai gerar um ídolo dentro de nós, sabe? Ele sempre vai gerar um substituto para nossas vidas. E hoje eu quero que você pense, todas as vezes que a incerteza te fez pecar contra Deus, todas as vezes que a incerteza te fez pensar que Deus não era com você, que Deus havia te abandonado, sabe? Que Deus não estava mais ao seu lado. Então eu quero que você pense todas as vezes que a incerteza substituiu o papel de Deus na sua vida. Tá bom? Então, a incerteza, todas as vezes que ela surge, ela gera ídolos em nós. O outro ponto que eu marquei aqui é que um líder que não se posiciona, ele é levado pela pressão, sabe? Nós vemos aqui que Arão, ele não foi um líder que se posicionou perante o povo. Sabe, ele não se posicionou para perguntar para Deus o que fazer naquele momento que o povo estava ali o pressionando, que o povo estava ali colocando ele contra a parede. Sabe, então o Arão, ele não teve um posicionamento de líder e ele foi levado pela pressão. Sabe, ele foi levado porque os israelitas o pressionaram e então ele cria aquele bezerro de ouro para que os israelitas adorassem. Então, um líder que não se posiciona é levado pela pressão. E isso não é só em um ambiente de igreja, é em todos os ambientes da nossa vida. Se você não se posicionar, quando vier uma pressão, você não suporta. Se você não se posicionar, quando vier uma pressão, você não suporta. Então, pense nisso aí, porque nós temos esse exemplo claro de Arão aqui, que ele não se posicionou como líder e foi levado pela pressão, tá bom? Outro ponto que eu marquei aqui, que a intercessão, ela é se colocar entre Deus e os erros humanos, suplicando por perdão. Nós vemos aqui 2 vezes Moisés fazendo esse papel. Nós vemos aqui 2 vezes Moisés se colocando entre Deus e os homens, sabe? Entre Deus e os homens e colocando aquele erro para que o Senhor perdoasse.
A primeira vez que nós vemos Moisés fazendo isso aqui é quando o Senhor diz que eles estavam ali embaixo fazendo um bezerro e que o Senhor mataria todos eles e faria de Moisés uma grande nação. Mas Moisés, ele se posiciona entre Deus e o povo e fala: Senhor, não faça isso, porque se o Senhor fizer, o que os egípcios vão pensar? Que o Senhor tirou o povo de lá para matar aqui no monte, para matar aqui no deserto. Então Moisés, ele se coloca entre Deus e uma população que havia errado, uma população que havia feito coisas que estavam desagradando a Deus, sabe? Moisés se coloca entre eles e intercede. Pede para que Deus não faça, pede para que Deus se arrependa daquela ira e não cometa isso contra o povo de Israel, sabe? Porque Deus fala que mataria todos eles e faria de Moisés uma nova nação, sabe? E Moisés, ele se posiciona com argumentos, sabe? Ele coloca a aliança que havia sido estabelecida entre Deus, Abraão, Isaac e Jacó. Então Moisés, ele é o intercessor. E a outra parte que ele intercede aqui é quando ele pede para que Deus perdoasse o pecado daquele povo, sabe? E que se não fosse possível Deus perdoar, que Deus tirasse o nome dele de onde Deus havia escrito. Então Moisés, ele intercede 2 vezes pelo povo de Israel aqui nesse capítulo, sabe? E interceder é isso. Interceder é você se colocar entre Deus e uma pessoa errada e clamar pelo perdão do Senhor. Interceder é você se colocar entre Deus e um erro humano e pedir para que Deus perdoe. E pedir para que Deus perdoe de uma forma que a culpa não vai gerar morte naquele que errou. Então, pense aí, você tem intercedido ou você está precisando de um intercessor? Pense aí e deixe aqui nos comentários o seu feedback, se fez sentido para você. Deixe aqui o seu retorno. Mande um áudio para mim, mande um áudio para alguém, se fez sentido para você todos esses pontos que eu deixei aqui, se você consegue enxergá-los em Êxodo 32. Tá bom? E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dê um like e compartilhe com alguém. Seja a ponte entre uma pessoa e a palavra do Senhor. E por último, fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe e nos encontramos no próximo vídeo.